Eita, que não tinha como voltar, né? Não ter a Marie pra nos agraciar, não é mesmo? Passa tanto tempo assim que a gente até desaprende, né? A fazer coisas que eram usuais antes. Mas bora lá. Oi, oi, minhas cores. Opa, tia dela. Tudo bem com vocês? Eu sou a Nina e eu tô aqui de volta pra responder uma tag que eu vi. Eu tava com uma certa dificuldade de pensar no que exatamente que eu queria trazer pra cá pro canal. Ideias de gravações e tal, e de coisas que realmente fossem legais de vocês assistirem. Também fosse legal pra mim produzir, pra eu voltar assim, light, né? Pra gente não esforçar demais a amizade, mas também ser alguma coisa legal, tanto pra eu produzir aqui como pra vocês assistirem. O vídeo de hoje vai ser respondendo uma tag, e é uma tag da gringa. Que criou essa tag foi a querida do canal My Colorful Country Life. Eu sigo já o conteúdo dela há um tempo, assim como de outros canais, mas na verdade eu vi primeiro a Shell respondendo a tag dela, e aí foi que eu me interessei por fazer também aqui e trazer pra vocês. A Marie vai ficar aqui em cima da mesa porque assim, né? Ela não invente de morder, né, nenhum livro. Essa tag é gigantesca, então eu vou tentar aqui correr um pouco para não ficar demorado demais. E ela tá super relacionada com o nosso ano aí de colorir, né? Como é que foi 2024. A proposta da tag é basicamente você avaliar como é que você se saiu nesse hobby durante o ano, né? Eu fiz aqui uma tradução bem básica, assim, só para o vídeo também não ficar muito demorado, né? Então fui bem mais direta nas perguntas do que o que ela foi na tag dela, mas eu mantive todas as perguntas originais, tá? E ela criou essa tag basicamente com esse intuito da gente revisar meio que como é que foi o nosso 2024 em aspectos de coloridos. E eu achei interessante, é como se a gente fizesse revisitasse, né, o que teve de melhor ali naquele ano. E também ela é uma tag meio voltada assim para quem produz conteúdo, né? Óbvio que a pessoa pode pular essas perguntas e tal, mas fica aí também até para vocês avaliarem como é que foi o ano colorido de vocês. 2024 foi um ano que eu colori bem pouco comparado a anos anteriores, mas eu acho que é porque eu estava me demorando mais nos coloridos. E foi um ano assim de muita redescoberta nesse universo de colorir, né? De entender exatamente qual é o limite do que eu considero um hobby para mim, né? E do que é de fato o meu trabalho com arte. Segure a minha mão e fiquem comigo até o final do vídeo que vai dar certo. E eu tenho fé de que esse vídeo vai ter menos de 1 hora. A primeira pergunta é para falar sobre as 10 páginas de colorir favoritas do ano e por que é que você gostou dessas páginas. E eu organizei aqui já, deixei aqui prontinho para vocês, inclusive numa ordem relativamente cronológica, né? Vai ter esse livro aqui, vai ser o único que eu vou mostrar mais de um colorido, e aí eles não foram feitos exatamente na ordem, né? Mas daí pra frente vai ficar bem na ordem bonitinho. Vou deixar os aqui do lado, né? São 10 coloridos, então bora correr, né? Um pouco contra o tempo. Esse livro eu comecei a colorir ele no ano passado. Eu não me lembro se eu comprei ele ainda em 2023 ou se eu comprei ele em 2024. Eu sei que colorir mesmo foi em 2024. E o primeiro colorido que eu fiz foi esse daqui, né? E eu deixei aqui anotadinho, né? Pra eu ficar olhando já exatamente por que é que eu gostei dele. Eu vou tentar dar uma aproximada aqui, mas eu sei que nunca pega, né? Ele tem várias coisas. Ele tem... Aqui nesse fundo eu usei uma tinta guache amarela com glitter. Aqui no meio foi uma metálica. Tem caneta gel metálica no meio dele, mas eu sei que assim no vídeo nunca vai dar pra mostrar exatamente, né? Como que tá. Esse colorido ele foi feito em fevereiro, né? Tem quase um ano aí exato. E ele, pra mim, ele representa uma
muitas coisas aqui, né? Primeiro que ele foi o primeiro colorido desse livro. Segundo que eu selecionei uma paleta de cor para ele que não é meu usual, não é minha zona de conforto, que são as cores mais quentes. Eu geralmente tenho muita dificuldade de trabalhar com essas cores. Não exatamente de combinar, sabe, gente? É de olhar para a composição final e gostar do colorido. Essa é a minha dificuldade. E nesse daqui eu gostei, né? Amarelo é uma cor assim que geralmente não me chama muito ali na paleta. Principalmente esses amarelos mais vibrantes, assim. Laranja também eu uso muito pouco. Meus laranjas geralmente ficam enormes aí. Enquanto os azuis e os verdes vão todos se esvaindo logo. O vermelho já que eu botei aqui, né? Essas cores são, esses tons assim de vermelho são os que mais se aproximam do que eu gosto de usar. Se vocês prestarem bem atenção aqui, eles já são quase puxando para um frio, né? O vermelho ele é uma cor predominantemente quente, né? Mas dependendo da mistura que você vai fazendo, ele pode ficar mais para o frio. Aqui nessa paleta, como ela ficou toda quente, né? Acaba que a cor fica quente. Peraí que eu vou abrir a porta para a Marie. Eu gosto muito mais de trabalhar contrastes também. Então, por exemplo, aqui para eu simpatizar mais com esse laranja, se eu tivesse jogado algum azul ou uns tons de turquesa, talvez fosse mais puxar para minha zona de conforto, né? Mas eu gostei. E assim, para um primeiro colorido, né? A primeira vez que eu peguei o livro, eu já começo assim, com essa ousadia e alegria. Poderia ter dado muito errado, mas deu muito certo. E eu ainda tinha mais um babado, né? Que poderia ter dado errado também. Que eu tinha ganhado os Arctics. Esses eu me lembro bem, eu ganhei ainda em 2023, final de 2023. Mas eu ainda não tinha usado só eles em um colorido. Né? Tinha só testado, feito tabelas e tal, pintado uma coisinha aqui, outra lá, misturando com outras coisas. Aqui eu usei só e somente só eles. E eu amei. Nessa folha aqui, então, casou super. É um lápis que eu já deixo até anotado aqui. Tipo, quando eu quiser colorir rápido e não pensar muito, é pegar eles, porque nessa folha vai ser sucesso. E aí, como vocês viram já de pequeno spoiler, na hora que eu tava abrindo, nós temos esse aqui também. Que esse colorido ele já foi em maio, né? Aquilo que eu falei, vai ficar aqui um pouquinho fora de ordem, mas vai dar bom no final. Esse também tem alguns, eu acho que é também tinta guache metálica, eu acho que é. Enfim. E eu acho que tem tinta guache também aqui nessas florzinhas. E essa eu sei bem aqui nesse gramado, nesse efeito de grama. Na verdade, essa ilustração ela não tinha nada de fundo. Eu que fiz essa moldura e criei esse fundo para ela. As árvores têm lápis de cor, mas eu acho que aqui já é tinta guache. Era uma mistureba doida. Era uma fada. Eu me lembro que era um desafio de um grupo de colorir que eu participo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente aqui na tag, porque vai perguntar, né, sobre interações e tal, então vou deixar em stand-by. Mas era um desafio para esse grupo, todo mês nesse grupo tem uma proposta, né? Você não é obrigada a fazer nada, né? Ninguém é obrigado a nada, mas tem uns temas bem legais lá e eu gosto às vezes de dar uma olhada, e se for um tema que me chama a atenção, eu resolvo participar do desafio. E esse foi um. Eu gosto também desse colorido. Eu acho que ele ficou meio apagadinho, assim, as cores da fada. Mas ainda assim, no geral, foi um colorido que eu gostei de fazer. Eu gosto muito do cabelo dela. A combinação que eu usei pro cabelo, pra mim, foi 10 de 10. E eu quero repetir essa combinação de cor em outros cabelos aí. E é aquela pele fantasia que eu também curto produzir, né? Que tem aqui vários vídeos já no canal de eu fazendo, eu colorindo em live, eu colorindo sem ser em live. É a minha vibe, né? Ele é muito esse livro é muito minha zona de conforto. E aí, dimensão honrosa, vai ficar esse aqui. Esse tem live aqui no canal, mas eu não terminei esse colorido em live. Eu fiz apenas a pele, né? E essa live, ela foi uma live que me marcou porque estava um tempo que eu não fazia live, eu voltei, ela foi uma live assim bem tranquila.
eu não fiquei nervosa enquanto eu estava fazendo a live e eu consegui manter um certo ritmo, né, na live. Aqui tem um pouquinho de efeito de caneta gel, não sei se vai dar pra ver, mas vou aproximar de novo, vai que a iluminação e a câmera pegam. Na live, eu já entro com esse fundo feito, né? Eu explico um pouco a proposta desse colorido. E aí eu ensino a fazer essa pele aqui. O resto eu colori fora de live e eu terminei neste mês de janeiro que passou, né? Então, mas ele tava faltando muito pouco, tava faltando o cabelo. O que foi que aconteceu? Eu perdi a combinação de cores que eu tava usando no cabelo dela. E aí depois foi que eu achei de novo e consegui fazer. Inclusive eu tentei aqui fazer com outro lápis de cor, que é o Super Soft da Faber-Castell. E eu não sei se dá pra ver assim no geral, mas esse trecho aqui principalmente, ele tá um pouquinho mais apagado do que o resto. Porque as cores do Super Soft não batem exatamente com as cores que eu estava utilizando aqui no resto. Ele foi todo feito tirando esse trecho aqui com o Faber-Castell, o Ecolapse, caixinha vermelha, aquela de 72 cores, a maior que tem, que a Faber lançou tem uns 2, 3 anos por aí. E eu também adoro ele. Eu gosto muito da combinação de cores que eu fiz aqui e de como eu fiz essa seleção, né? De como eu casei com a proposta aqui do que eu estava imaginando, que eu explico na live, né? Para quem quiser ver, vou deixar ele em cada Desse livro foram isso, né? Então aqui eu já apresentei 3, e aí nós temos mais alguns para apresentar com relação a esse meu top 10, né? De coloridos do ano. E para frente vai ficar, acredito que bem na ordem, assim, cronológica mesmo, né? Desse daqui, nós temos este colorido aqui. E esse colorido, ele tem uma curiosidade. O que acontece? Esse livro aqui, o Summer Nights, eu comprei ele de segunda mão. E eu comprei ele junto com outro. E o que acontece? Num dos livros, ela não tinha nenhum... É isso mesmo, gente. Tá, vou tentar aqui estabelecer a cronologia, que eu não me lembro direito. Eu comprei esse livro aqui junto com outro livro, que era da mesma pessoa, que eu não me lembro qual era o outro livro. Isso é irrelevante. Acontece que, nesse livro aqui, tem coloridos, que essa moça já tinha feito. Eu acho que tem uma página só que foi ela que finalizou, né? Que é uma dos insetos. Eu não sei se é exatamente nesse livro aqui. Essa daqui. Ela tem um estilo de colorir bem diferente, né, do meu, bem clarinho, mas ainda assim muito bonito, é diferente só. E ela tinha iniciado essa página. E ela fez com aquarela esse fundo aqui e tinha pintado essas flores. Então estava faltando aqui essa parte do relógio e o relógio em si. Então eu fiz o colorido do relógio e finalizei esse colorido. E ele tem uma simbologia muito grande, porque eu sinto como se eu tivesse como se eu tivesse colorido junto com outra pessoa, sabe? E um dos motivos de eu gostar muito de colorir livros é justamente esse, é que eu sinto que eu estou finalizando a arte que os artistas estão disponibilizando para a gente na forma de livro, né? É uma forma que eu tenho de pensar e eu gosto muito, porque é isso que me dá essa sensação de que eu estou em companhia. Como se eu estivesse fazendo um trabalho artístico junto com outra pessoa. E de uma certa forma né? Ele também tem bastante detalhe aí com caneta, que eu fiz, principalmente nessa parte interna aqui do relógio. E é isso. Não é um colorido inteiro feito por mim, mas eu gostei muito dessa sensação, dessa coisa de ter terminado, né, de ter finalizado um colorido que não fui eu que comecei, e ainda assim ter conseguido ornar com o resto. E é muito bom porque dá pra ver exatamente assim os dois estilos casados aqui. E tem gente que não vai achar isso meio estranho, né? Porque fica mesmo assim meio distoante, mas eu acho muito legal. Eu gosto dessa ideia e desse conceito
queria ter pessoas assim para colorir junto, para fazer essa experiência mais vezes, né? Deixar a pessoa colorir ali um pedaço do livro, depois ela me passava e aí eu finalizava. E vice-versa, ela deixava eu finalizar um colorido dela ou iniciar um. Esse foi feito em fevereiro, né? Também parecido ali com o primeiro que eu mostrei, né? Do outro livro. No primeiro semestre do ano passado, eu acho que eu colori mais do que no segundo semestre. Eu acho que eu estive mais ativa em termos de coloridos. Então, vocês vão ver boa parte dos coloridos que eu peguei. Boa parte dos coloridos que eu peguei são principalmente do primeiro semestre. Fragile World, do Kerby Rosenes, não poderia ter, né? Eu não poderia deixar de colorir algo do Kerby durante o ano, não dá, até porque eu tenho muito livro dele. Mas ainda assim eu acho que eu colori muito pouco e eu só fiz um colorido no meu livro preferido do Kerby, que é o Metamorfo. Vocês vão ver mais pra frente. Isso me deixou muito triste. Então nesse ano eu tô assim com a meta de fazer pelo menos 5 coloridos no Metamorfo. Eu já inclusive comecei um, porque eu fiquei muito preocupada com isso. Esse é o meu primeiro e único colorido neste livro aqui. Ele foi feito em março, né? Agora tá seguindo mais a cronologia. E eu amo esse colorido porque ele é exatamente a vibe que eu gosto de passar nos meus coloridos. Que é simplesmente um caos, uma explosão de cores. Eu queria que todos os meus coloridos fossem nessa vibe, né? Nesse estilo aqui. E eu acho que aqui eu consegui ornar muito bem isso. Mas não é sempre que dá certo. Tem hora que fica meio caótico, mas aqui tá caótico, mas tá de um jeito que me agrade. Esse colorido também simboliza a primeira e única parceria que eu fiz, né, nesse universo de colorir, porque justamente foi nessa experiência que eu percebi que parcerias de colorir não são para mim. Eu gosto de colorir em paz e de não ter prazo assim para terminar. Mas eu experimentei, né? E fui eu mesmo que convidei a pessoa. Mas depois eu percebi que não era para mim, mas eu entreguei dentro do prazo, deu tudo certo. Foi com a Sara. Eu vou deixar o canal dela aqui passando, o Instagram dela também. E ele foi um colorido que eu fiz até que rápido, porque eu fiz a base dele com giz pastel oleoso. E eu gostei muito dessa experiência. Não transferiu nada pro outro lado, eu usei diluente, tal, eco. E esses sapinhos aqui, que na verdade são rãs, né? Rã ou é perereca? Eu acho que é perereca, porque a perereca é de plantação, não é isso? E a rã, ela é de água, né? E aí o sapo, ele é terrestre. Eu acho que é isso. Esse daqui é baseado na espécie. Ela é uma perereca assim, verdinha, miudinha de plantação. E esses daqui são baseados em imagens de outras espécies, que pode ser de sapo, pode ser de rã, pode ser de perereca, né? Tudo aí anfíbios, no geral. E as cores são baseadas no real, né? Mas óbvio que a representação também não, né? Porque em tese são todas a mesma espécie aqui que está representada. Mas eu quis pegar referências de outras espécies para fazer justamente elas ficarem coloridinhas assim. Eu gostei bastante, eu adoro esse colorido. Hannah Carlson agora, Magical Dawn. Eu pinto muito as coisas da Hannah do Kevin, vocês vão ver que foi basicamente isso aqui que eu trouxe, mais umas ilustrações minhas, porque é isso, eu fico transitando nisso, eu tenho vários outros ilustradores aqui, mas no final eu fico na minha zona de conforto. Meio errado? Né, mas vida que segue. Esse colorido aqui, ele é meio misto. Ele foi feito em abril do ano passado, concluído, né? E eu tenho muitos sentimentos com relação a ele. Eu ganhei um material, eu comprei, eu adquiri um material novo que são as tintas guache da Staedtler, que elas tinham acabado de chegar, assim, mais acessível no mercado, porque eu já tava paquerando com elas na Amazon, mas eu ficava assim, nossa, mas só uma aquarela, uma guachezinha, um kit de 12 cores pra comprar na Amazon, né, tipo, era uma compra muito miúda, né, pra fazer assim.
Mas daí eu fui na Americanas daqui e tava praticamente o mesmo preço da Amazon na época. E aí eu acabei adquirindo e tinha as 12 cores. Porque eu já tinha visto, acho que elas na Calunga, mas só tinha de 6, né? Adquiri e eu fiz esse colorido, boa parte dele, só com elas. Eu acho que essa coisa aqui tem lápis de cor. E eu acho que a base dessa serpente aqui foi com lápis de cor também. E eu acho que eu fiz o efeito das escaminhas dela, assim, com lápis de cor. Mas o ai aqui, né? Basicamente, detalhes da serpente, detalhes do olho e dessa pedra aqui com lápis de cor. O resto é majoritariamente tinta guache. Eu acho que aqui também tem um pouquinho de lápis de cor. Quando é muito pequeno, ou eu fiz de caneta ou eu fiz com lápis de cor. E pra mim aqui o destaque é o cabelo. Eu adorei a forma como eu colori o cabelo dela. Eu achei belíssimo. Eu gosto de algumas partes aqui de como eu fiz a mistura de cores no rosto dela. Acho que principalmente o nariz. Eu acho que eu dei um bom acabamento aqui no nariz. Mas eu já não gosto tanto de como eu deixei os olhos ou o resto da pele. Eu acho que faltou aqui um pouquinho mais de contraste, sabe? Pra dar uma profundidade melhor no rosto dela. Mas ainda assim, belíssimo. Aqui eu fiz uns detalhes usando, acho que uma régua que tem um stencil, um padrão. E aí eu fui só repetindo ele, passei só um fundo, né, na roupa dela aqui, fui criando essa padronagem. E eu gosto desse colorido. Não é assim, uau, melhor técnica trabalhada com guache, mas eu estava experimentando o material e eu gostei bastante dessa guache da Staedtler, né? A guache não transfere e uma das vantagens para mim é que seca muito rápido, bem mais rápido do que a aquarela, inclusive. Isso pode ser ruim, porque você tem que trabalhar um pouquinho mais rápido, mas ao mesmo tempo é bom, porque evita até de você fazer meleira, sabe? Eu tô aqui nessa parte, aí sem querer eu passo a mão aqui e me melo toda, sabe? Não tem esses riscos tão grandes assim com a guache. Tipo, enquanto eu tava fazendo uma mecha aqui do cabelo, que eu ia pra outra, essa daqui já tava praticamente seca, em coisa assim de segundos. Então, eu gostei muito de trabalhar com a guache por conta disso. Eu acho que outro detalhe, outra parte assim que eu também trabalhei também foi a mão aqui dela, né? Eu acho que eu poderia também ter dado um jogo de luz e sombra melhor. Mas ainda assim é um colorido que eu gosto. Geomórfia do Kerber, né? Óbvio. E a gente não tem mais um, tá? Do Kerber. Geomórfia é um colorido que eu finalizei ele no ano passado, mas ele estava parado há milênios. E adivinha por quê? Porque é um colorido muito repetitivo, principalmente essa parte aqui das águas vivas. Mas ainda tem, quando eu terminei, eu não gostei do efeito que eu dei nas águas vivas. Eu acho assim que distou um pouco. Porém, eu gosto muito desse efeito aqui, do centro, né? E a base dele foi toda feita com canetinha hidrocor. Ó, dá até pra ver aqui, esse livro ali só é um lado. Então passou aqui um pouco, mas né, não tem problema por causa da folha. E ainda que eu não tenha, que eu acho assim que eu tenha falhado um pouco na seleção de cor, principalmente aqui dessa parte das águas vivas, né, dessa parte, esse roxo. E o que foi que aconteceu aqui? Eu coloquei a canetinha lilás mais clara que eu tinha e ela ainda assim era muito escura, né? Mas ainda assim eu gosto muito desse colorido. Eu errei um pouquinho aqui, mas passava. E ele demorou séculos, séculos. Ele também é de abril. Eu terminei ele em abril, mas assim, eu vim enrolando há muito tempo para finalizar ele. Justamente essa parte das águas vivas, porque eu já estava meio assim, desanimada, porque eu não tinha acertado tanto
na composição de cores, mas no final eu ainda fiquei feliz que eu terminei e fiquei feliz com o resultado. E aí, gente, o próximo que eu vou mostrar é do Mythomorphia. E esse colorido eu abri a live para começar a terminar ele, porque ele estava empacado desde 2023 e bastante tempo, que é esse daqui da Medusa. Ele foi feito usando uns lápis metálicos e tudo, só que mesmo dando aquela polida, meio que o efeito se perdeu. Até porque eu não passei verniz nele nem nesse daqui. Ele foi feito com os tris Mega Soft inteiro, inclusive esses efeitos metálicos é daquela caixinha metálica da Tris. E eu gosto muito dele. Eu acho só que faltou um pouquinho de contraste aqui, principalmente nas cobras. Eu acho que o contraste do rosto até que tá muito bom. E é isso. Também é um colorido que eu finalizei, que eu fiquei muito feliz por ter concluído. E eu gosto muito dele. Esse daqui ainda é um queridinho, né? Essas páginas até que estão meio que combinando a paleta de cor. Eu gosto muito delas duas, assim, lado a lado. E deixa eu dar um spoiler pra vocês. Tem outro colorido que eu tô fazendo aqui, que eu tô curtindo muito também, que é desse daqui, do Anubis. Eu acho que eu errei aqui um pouquinho nas nuvens, talvez eu mude. Mas de resto, eu tô apaixonada pelo efeito que eu tô conseguindo dar aqui na armadura dele. E eu acho que quando eu concluir vai ficar belíssimo. Esse é pra esse ano já, né? Mas é só um spoiler aqui pra mostrar pra vocês. Daí, no ano passado, pra quem não lembra, eu lancei esse livro aqui. Ele ainda tá disponível na Hotmart, viu? Vou deixar o link aí passando pra vocês. Passando não, vou deixar o link na descrição. Infelizmente, eu não vou deixar o link passando, né? Mas eu vou ver se tem como eu linkar aqui nos links do YouTube. Eu acho que o YouTube já liberou essa função pra mim, eu vou ver. Esse daqui é um impresso que eu fiz somente para mostrar para vocês, mas a maioria das ilustrações daqui eu já colori, gente. Eu colori esse daqui para dar de presente. Eu vou já mostrar essa daqui. Essa daqui era uma que eu quis colorir, terminou o ano, não colori. Eu colori essa imagem. Essa daqui. Deixa eu ver. Colori muitas ilustrações aqui, porque foram chegando os aniversários do povo, né? Essa daqui eu colori mais de uma vez, inclusive tem live aqui, e ela vai já aparecer, porque eu adoro ela. Eu colori esse daqui, essa e essa. Só que o que acontece? Eu dei todos de presente, né? E aí eu não tenho. Mas eu trouxe aqui as que ficaram comigo, né? Que são duas. A primeira é essa daqui, que eu colori em live, inclusive, para divulgar, né? Essa ilustração, ela é gratuita, vocês podem baixar ela. O link ainda está disponível, vou também deixar. E eu amo esse colorido. Eu amo o que eu consegui fazer na live. Eu amo os efeitos que eu dei depois nas flores. As flores eu pintei por fora. E eu gosto muito, muito dele. Ele foi feito em setembro do ano passado. E na mesma época eu fiz o outro. Esse outro aqui. Que é da minha irmã. Essa é a Helena. Foi um desafio para mim colorir a Helena, porque a Helena é belíssima e eu quis, né, dar o meu melhor no colorido. E eu acho que eu consegui. Óbvio que se eu fosse pintar já hoje, eu acho que já estaria melhor ainda, porque a gente vai sempre evoluindo. E a Helena, né, ao contrário de mim, gosta de cores quentes. Então, eu usei muito como referência aquela primeira ilustração que eu mostrei para vocês, aquele primeiro colorido que eu fiz no da Christine Kellan, porque ali tem uma paleta de cor que a Helena muito se agrada, né, e eu já não curto tanto. A gente é bem oposta nesse quesito. Mas mesmo, de novo, né, trabalhando aí com amarelos e cores quentes, eu acho que ainda consegui obter um resultado incrível. Aí qual foi o babado aqui? É que eu ainda não emoldurei pra, né, ela pendurar de fato no quarto dela. Então, por isso que ainda tá assim. Ficou aqui.
Mas todos aqueles outros que eu mostrei pra vocês, eu acabei dando de presente pras mulheres, que são mulheres da minha família, né? Quem viu a proposta do livro sabe. E acontece que eu não tenho mais. Eu acho que tem um outro que eu tirei foto, gente. Eu sou assim, muito avoada com essas coisas. Esse é o meu top 10 do ano passado. E agora que a gente tá na primeira resposta da tag, né? Tem só mais 23 perguntas. A pergunta seguinte, né? E é como eu falei, já entra aqui um pouco nessa coisa mais de mídia social, né? Qual foi o seu colorido mais curtido no Instagram e se ele é diferente do que está no seu top 10. E sim, o meu colorido é diferente, o que está mais curtido no Instagram, porque eu quase não postei coloridos no ano passado. Eu postei muito nos stories, e aí eu até teria como ver se deram curtida e tal, mas, gente, muita preguiça de ficar olhando e procurando os arquivados do Instagram. Mas de foto mesmo, de postagem no meu feed, no ano passado eu adquiri esse livro aqui, que ele é belíssimo. E eu fiz esse colorido aqui. E ele pegou aí, sei lá, acho que mais de 80 curtidas. E eu acho que o que chamou muita atenção foi o fundo que eu fiz. Eu fiz esse fundo assim, tão aleatório, gente. Uma galera me pediu depois pra fazer tutorial aqui. E eu fiquei, mas gente, ele é tão de boaça, ele é só literal você pegar assim, fazer as coisas tudo troncha que vai e pintar, né? E ir alternando. Eu gostei dele bastante, foi um colorido assim que eu fiz sem pretensão nenhuma, de nada. Eu só queria colorir o livro para o livro não terminar o ano em branco. E tá aqui, né? Ele foi um dos únicos que eu postei assim, colorido finalizado mesmo. E ele é de agosto do ano passado. Bom, a pergunta seguinte é sobre metas alcançadas. Se eu coloquei alguma meta e se eu consegui cumprir. E aí eu trouxe esse mini caderninho aqui. No ano passado eu comecei a catalogar quais eram os meus inacabados, né? E antes eu fazia assim nesse caderno. Eu colocava qual era o livro que eu estava colorindo, qual era o colorido que eu estava fazendo, a página exatamente, data de início, a data de término e colocava aqui os materiais. Só que, gente, eu sou uma pessoa relativamente organizada, mas não a esse ponto. Não a ponto de ser organizada com um hobby, um negócio que eu faço assim, bem despretensiosamente. Então eu parei com isso aqui. Eu nem lembro, eu cheguei até a fazer aqui alguns, já deixar uns prontos, mas, sabe, flopou. E aí, eu não me lembro exatamente em que ponto do ano passado, mas esse daqui eu não me lembro quando foi que eu criei. Eu sei que esse daqui foi em março, né? Eu botei até aqui a data. Eu cataloguei isso aqui, né? E eu queria ter terminado o ano com todos esses quadradinhos aqui dado check. Eu deixei até essas bolinhas aqui coloridas, era tipo assim, esses daqui falta muito pouco, esses daqui estão mais ou menos pela metade e os outros estão muito em branco. Tipo, eu colori só um elemento mesmo, eu nem botava, né? A ideia era finalizar primeiro esses com as bolinhas coloridas e depois, né, ir passando mesmo para os outros. E eu tinha a meta de finalizar o ano sem inacabados. E eu não consegui. E eu acho que foi isso que me deu uma travada de colorir mais também, principalmente no segundo semestre, porque eu comecei a ficar um pouco estressada, comecei a me cobrar com relação a essa meta. E acabou que isso me travou. Então, foi uma outra coisa que eu percebi também no ano passado. Eu não sou uma pessoa muito boa de colocar metas com relação a coloridos, né? Porque é um hobby, é um negócio que eu quero fazer de uma forma bem despretensiosa. E aí, a partir do momento que eu começo a engessar demais isso, isso trava a minha criatividade. Eu não consegui cumprir essa meta, mas eu terminei o ano com bem menos inacabados do que o que eu tinha iniciado, né? Porque, na verdade, eu tinha iniciado com esse daqui. Eu tinha 18 inacabados e agora eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 inacabados. Então, eu terminei 7. E eu pretendo, durante esse ano, aos poucos, ir revisitando esses inacabados e finalizando eles à medida que eu me sinta confortável, sabe? Sem me pressionar muito e, obviamente, com a pretensão de ficar sem inacabados em algum momento, ficar mesmo só com aquele que eu tô fazendo naquele momento e, né, e acabando as coisas aos poucos. Eu acredito que talvez dê para até o final do ano eu fazer isso, mas não vou colocar isso como meta. A quarta pergunta é se você coloriu muitos livros e quantos livros diferentes você coloriu durante o ano. Basicamente, tirando o Femina, que era o meu livro, e o livro da Christine Caron, todos os outros coloridos foi um colorido em um livro diferente. E eu não cataloguei assim exatamente quantos coloridos eu fiz no ano. Mas vocês podem ver aqui, ó, que cada um desses é praticamente num livro diferente. Pelo menos isso aí eu não posso reclamar, né? Eu alterno bastante os livros que eu tô colorindo. Mas eu sempre gosto de revisitar o Mitomorphia, que foi um livro que só teve um colorido no ano passado, e geralmente eu faço bem mais coloridos nele. E livros que tem rostos, né, pra colorir, porque é a minha zona de conforto. Então, geralmente eu fico revisitando isso, mas, por exemplo, a Hannah Carter, eu tenho vários livros dela aqui, então eu vou só trocando os livros, né, mas meio que mantendo a artista. E isso pra mim tá super de boa, tá ótimo. A quinta pergunta é quantas páginas coloriu no ano? Você coloca alguma quantidade mensal que precisa colorir? Eu não cataloguei, gente, quantas páginas eu colori por ano, no ano passado. E eu confesso pra vocês que eu fiquei com muita preguiça de olhar tudo e catar as datas. Até porque eu percebi que teve alguns coloridos que eu não datei. E eu fiquei até meio na dúvida se eu pintei no ano passado ou se foi em 2023. Eu fiquei assim meio confusa. E eu diria que eu fiz por volta de uns 20 coloridos no ano passado, contando aqui com as lives que tiveram no canal, os coloridos que eu fiz pensando no canal, mas os coloridos mesmo que eu fiz por fora, que não foram tantos, tá? Não se iluda, eu fiz muito mais coisa pensando em produzir pra cá pro canal. E eu não tenho exatamente uma meta mensal, mas no ano passado tiveram alguns poucos meses que eu não consegui colorir. Eu não colori nada, não colori nem um pouquinho ali, sabe? E nesse ano eu tô com talvez a minha única meta, né, que é colorir pelo menos 1 hora todo dia. E eu já separei esse horário e eu tenho feito isso desde a última semana de janeiro pra cá. Né? Tem pouco tempo, mas eu tô conseguindo cumprir isso. E isso tem me deixado feliz, assim, de estar conseguindo dedicar isso. Então não é exatamente sobre quantidade, é mais sobre eu ter esse tempo de qualidade para mim, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me acalma e que dá uma esvaziada na minha mente. Então é uma coisa que eu quero ter como rotina. A sexta pergunta é quantos coloridos foram em parceria ou engajados com a comunidade de colorir? Então, existe um grupo que eu participo, que é o Coven das Cores. Esse grupo tem várias pessoas aí desse mundo de colorir. Eu confesso que eu tô até um pouco, assim, inativa por lá, não tô, assim, dando tantas caras. Mas lá no Coven tem desafios mensais, né? E eles são temáticos. E eu não me lembro de quantos desafios eu participei no ano passado. Eu não me lembro nem dos temas, nem de quantos desafios foram. Mas eu fiz alguns coloridos aí. Eu fiz pelo menos 6 coloridos para os desafios de lá. Ou seja, foram engajados com a comunidade. Lá eles têm uma proposta de todo mundo, quando todo mundo tem uma data, né? De tipo, a data que inicia e a data que finaliza. E essa finalização, né? Na verdade, para todo mundo postar o seu colorido acabado na mesma data. E aí a comunidade engaja e tal ali, uns comentam uns dos outros, curtem, compartilham a paleta de cor.
Tem gente que dentro do próprio desafio faz parceria, né? E pinta ali junto, é bem interessante, é bem legal. A única parceria mesmo, assim, direta que eu fiz foi com a Sara, que eu falei pra vocês e descobri que não dá certo pra mim. Mas esses desafios, quando o tema me interessa, eu participo. E aí é basicamente isso. Eu vou só se o tema me interessar. Porque, né, de novo, entra aquela coisa de não querer me pressionar muito, não querer ficar muito bitolada, nem engessar demais uma coisa que eu quero ser mais livre. Última pergunta: quantos coloridos em progresso você deixou ao final do ano, né? Eu já falei que foram 11, estão aqui anotadinhos ainda. Eu diria que 12, porque tem aquele do Anubis que eu mostrei pra vocês, né? Que eu comecei. E é isso. Eu pretendo terminar eles aí no decorrer do ano. Como são 12, né? Dava pra fazer um por mês, vai. Eu acho que super daria pra eu ir terminando. O mês de fevereiro eu terminei 2 inacabados, né? Porque eles estavam faltando bem pouquinha coisa. Mas os outros inacabados que eu tenho, eles já faltam umas coisinhas a mais. E tem uns que vão ser um desafio imenso, porque eu não me lembro, eu não anotei e nem me lembro quais são os lápis de cor, quais são as cores, nada, vai ser tudo no olhômetro, né? Então, às vezes, o desafio também de finalizar um inacabado é justamente você retomar daquele ponto onde você parou. Me dá uma certa preguiça às vezes, mas eu quero finalizar mais alguns aí durante o ano. Se vai dar para eu concluir todos, não sei, mas que eu quero finalizar alguns, eu quero ainda. Próxima pergunta, oitava. Quantos livros sem colorir você tem? Gente, eu fui pegar aqui e, nossa senhora, me deu um nervoso. Mas bora lá, vou mostrar para vocês. Da Creative Haven, eu tenho esses livros aqui. Esse é o Gothic Fantasy, da Martin Noble. E ele é lindo, esse livro. Mas eu não colori nada. Ele é lindo, ele tem uma temática que eu super gosto. Ele tem dragões, olha só que maravilha. E eu ainda não peguei ele pra colorir. E eu já comprei ele tem mais de ano. Mas não para por aí, porque esse daqui ele é muito velho. Ele é muito antigo. E eu nunca colori nada dele. E é uma tristeza. Esse é da Marjorie Sarnat, que é daquela mesma ilustradora dos gatos, né? Que teve uma época que teve uma febre esse livro. Esse Tia Time, que eu vi até um dia desse a Samia colorida, eu tava assim, nossa, eu devia pegar depois dessas lives da Samia e fazer junto com ela, mesmo pra tirar o livro do encosto, né? E eu adoro esse livro porque ele tem umas tapeçarias assim. Eu sempre quis muito treinar essas coisas, efeito de porcelana, efeito de pintura na porcelana, efeito de prataria, né? Então, assim, comprei pra isso, nunca peguei. E esse daqui foi um dos últimos que chegou. Eu peguei ele numa promoção. Eu acho que foi de Black Friday. Eu era doida nesse livro. Eu sou doida nele, na verdade. Porque ele tem muita paisagem. E paisagem é um negócio que eu tenho tanto dificuldade de decolorir como dificuldade de desenhar. Então eu comprei ele com um duplo sentido. Ele é para me inspirar e também para me inspirar a colorir. Me inspirar a desenhar e me inspirar a colorir. Da Creative Haven são esses que eu tenho parados. E também são só esses volumes deles que eu tenho. Eu não sou assim tão fã de ficar acumulando tantos livros da Creative Haven, porque nem sempre são temáticas que eu curto, enfim. Então eu peguei mesmo só aqueles assim que realmente me chamaram a atenção. Já tem um tempo também que eu adquiri esse livro e eu acho a proposta dele muito maravilhosa, mas eu também ainda não fiz nenhuma das atividades dele. E ele é belíssimo. Eu adoro a ideia dele, né? Mas eu ainda não peguei ele pra fazer nada. E eu queria fazer porque ele tem até um picote aqui. E eu tava muito querendo fazer um até pra colocar aqui no meu quarto, né? Deixar exposto. Enfim. Temos um da Hannah Carlson, quem diria que teríamos Raninha aqui, que eu não colori, gente. Não colori nada. Eu adquiri esse livro numa promoção também muito maluca que teve, o preço dele não baixava. E aí, de repente, despencou. Eu acho que eu paguei em torno de uns R$60 na época. E ele é lindo. Ele é da Hannah.
mas ainda não colori nada. Esse daqui é surto, tá? Esse aqui é surto. Quando eu comecei a colorir a Johanna, que foi quando eu comecei a colorir livros, tudo bom? Eu tinha um sonho, assim, absurdo do Selva Mágica. E, assim, eu era doente nesse livro, o preço dele sempre estava meio alto, mesmo nacional, na Amazon. E o preço dele ficou baixo. Não, foi eu não me lembro agora se eu comprei na Amazon ou se eu comprei na livraria daqui. Eu sei que o preço dele despencou num desses dois lugares, eu adquiri. Por volta aí dos seus 35 para 40 reais. Eis aqui o livro que eu tanto queria, que eu fiquei assim, doente, porque eu não tinha ainda ele quando eu estava colorindo Johanna loucamente. E ele está em branco. Não tem um colorido nesse livro. Pra não dizer que não tem nenhum colorido, gente. Quando pouco tempo depois que eu adquiri ele, aqui tem umas ilustrações que você pode destacar. E aqui era uma dos flamingos. Eu peguei, fiz esse colorido e dei de presente para um amigo meu. Mas assim, eu não tenho nada pra mim, entendeu? Colorido nele. E esse livro, eu sou doente nele. Eu acho ele, de todos os livros que a Johanna tem, pra mim ele é o mais bonito, sabe? Pra mim ele consegue ganhar do Floresta Encantada, que é um livro que eu também sou devota. E ele é belíssimo. Eu gosto muito dessa temática de animais e de floresta, selva, enfim. E aí ele me encanta tanto. Eu adoro as ilustrações dele, eu adoro essas máscaras, tipo essas ilustrações assim, diferentonas que ela faz, essas de flores, que são flores grandes. E aí tem folhagens também. Tem pássaros belíssimos, que eu também adoro colorir, sabe? E eu não peguei nada pra colorir nele. Eu acho assim, isso aqui é surto, tá? Isso aqui é realmente, esse eu fico triste. Esse eu olho e digo, nossa, que vergonha. Outro que tá colorido, mas o colorido não é meu, né? Eu comprei de segunda mão esse livro e eu fiz aqui só uns testes com aquarela. E é isso. Ele tem esse colorido aqui, que não é meu, né? A pessoa faltou só um pouquinho aqui e tal, mas não é meu colorido. Né? E aqui esse que tá iniciado, que eu, como ele é muito pouco, né? Eu vou só apagar e fazer por cima. E é outro também que eu ficava, nossa senhora, que vontade de ter um livro da Canofo. O livro, né, paradíssimo aqui. Esse daqui também está em branco. Esse vocês conhecem, vocês sabem, esse livro é belíssimo. Eu comprei a versão mesmo americana dele. E tá em branco. E é sobre. Triste, mas é isso. Esse daqui eu posso mesmo dar desculpa de que ele foi um dos últimos que chegou aqui, chegou no final do ano e tal, mas mesmo assim não justifica. Aliás, o Joseph Cantbank, o Joseph se inspirou muito no trabalho do Kirby, e se eu não me engano, o Joseph foi aluno do Kim Jung-gi, que é um artista que influenciou muitos artistas da nossa contemporaneidade, né? Inclusive o Kirby foi discípulo dele um tempo. E o trabalho essa coleção aqui, mitográfica, já me chamava a atenção há muito tempo. Só que eu sabia que uma vez que eu entrasse, isso aqui iria ser um portal, né, só de abertura, só de entrada, sem saída. Tem muitos livros da Fabiana Attanasio que eu também quero. Tem uma lista de desejos na Amazon e tá tudo lá. Ela só aumenta porque essa coleção aqui, eu acho que eles lançam uns 4 livros a 5 por ano, se não mais. Esse livro é belíssimo também. Ele também tem um picote aqui que também daria para eu tirar e emoldurar algum colorido que eu quisesse. Ele tem artes belíssimas, belíssimas. O Joseph, dá para você ver no trabalho do Joseph Cantbank um pouco de referência ao trabalho do Kirby, mas você também consegue ver a individualidade dele, né? A particularidade dele. E ele tem um traço bonito, tem um traço delicado, tem um traço diferente. E eu ainda não colori nada, tudo bom? Esse daqui minúsculo, né? Que todo mundo tá, nossa, esse livro é super fácil de colorir. E eu nada de colorir ele ainda. Que é o Small Victories da Johanna. Também adquiri uma promoção. E eu acho que foi no final do ano passado, também aí, nessas quedas de preço que tiveram.
mas também não colori nada ainda. Esse daqui é vergonhoso, tá? Tem review desse livro aqui no canal. Esse livro também era um surto que eu tinha. Esse daqui é o In Paradise. Tem um que é só Flower Escape, que a capa dele é em tons de lilás e roxo. Belíssima também. Eu sou doida nele, mas ele ficou muito caro, porque eu acho que foi uma edição limitada e tal. Então hoje é bem difícil de achar. E, gente, esse livro ele é lindo, lindo de morrer. E eu não tenho um colorido nele. Nossa Senhora. E por fim, né, pra vergonha ser mais, né, humilhante ainda, um livro do Kerr sem estar colorido. E é isso. Na verdade, eu tenho até outro do Kerr sem estar colorido. Deixa eu pegar. Trouxe foi mais dois. Eu tenho essa versão aqui do Animorphia, que é chinesa. Eu adquiri pelo AliExpress. Eu fiquei morrendo de medo de ser falsificada, gente. Mas quando chegou, que eu vi que era perfeitinho e a página é uma delícia, porque é do jeitinho que eu gosto, é uma página mais amarelada e com uma texturinha leve, eu fiquei muito feliz. Mas não colori nada ainda. Esse livro, ele não é encadernado, ele é todo diferentão. Mas eu quero colorir ele ainda. E outro do Kerr, que eu também ainda não colori nada, é o Imagimorphia, que ele é gigantesco. Olha o tamanho desse livro. E eu ainda não colori nada. É assim, o fim dos tempos, né? 3 livros do Kerr em branco. E eu reclamando que eu não pintei, eu só pintei um do Mythomorphia no ano passado. A próxima pergunta, que é a 9, é: finalizou algum livro esse ano? E óbvio que não, gente. Eu tenho muito livro aqui. Eu acho que eu já passei de 60. E tem alguns livros que eu tenho pretensão de terminar ainda. Que eu ainda tenho essa pretensão de terminar, né? Mas outros não. Eu acho que eu não tenho vida suficiente para colorir tudo isso, não. Mas a gente vai tentar aí, né, ao longo da vida. Espero que um dia a aposentadoria chegue e eu fique em casa colorindo 10 horas por dia, aí quem sabe, né? A 10ª pergunta é: quantos livros adicionou à sua coleção esse ano? Olha, não foram muitos. Eu diria que beira aí na casa de uns 10, porque no ano passado eu não comprei tantos livros assim. Eu comprei ali mais na reta final do ano, quando chegaram as promoções, né? Mas de resto, assim, durante o ano eu fui bem contida. E não fui com tanta sede ao pote, assim. E eu me dividi muito e acabou que eu preferi adquirir muitas vezes materiais ao invés de livros, né? Nosso hobby ele tem esse dilema, né? Ou eu compro livro ou eu compro material. E aí, no ano passado eu diria que eu adquiri alguns materiais a mais e até umas coisas assim meio diferentes, mais do que livros. 11ª pergunta é: qual é o seu livro de colorir preferido lançado em 2024? Assim, eu acho que foi. É porque, assim, preferido e aí eu não colori, né? Fica meio estranho. Eu gostei muito dos lançamentos da Johanna Basford do ano passado, né? O Small Victories foi um que eu achei interessante e meio fora da caixinha. Eu achei muito bonito aquele que a Hannah Carlson lançou de Natal, já bem no finalzinho do ano, bem na reta final do ano. Não adquiri, mas eu achei ele belíssimo e eu achei. Eu não sei vocês, né? Mas eu achei meio surpresa a Hannah Carlson fazendo um livro com uma temática tão fechada assim, né? Voltada para Natal. Não que ela não já tivesse ilustrações de Natal, porque se você pegar o Seasons, tem, né, já umas ilustrações ali de indicativo de Natal, de indicativo de inverno, mas assim, tão fechado, né? Tipo as cores do Natal da Johanna, não sei, porque eu não esperava isso dela, e foi uma grata surpresa. Eu ainda não adquiri, mas eu gostei muito do lançamento do Kerr. No ano passado ele lançou o de Alien, né? Eu ainda não adquiri, foi do ano retrasado, né? O de Alien eu gosto muito, e é uma temática fora da caixinha, eu gostei, eu achei interessante. E dos que eu me lembro agora, gente, é isso. Eu não fico assim todo o tempo acompanhando exatamente o que está lançando.
Nesse ano é que eu tô assim um pouco mais ligada. Eu achei um canal que a pessoa sempre bota lá o que é que tá lançando, o que é que vai lançar. Eu tô doente e desesperada pelo lançamento do Dark Fairy Tales do Kirby. Já começaram a sair umas reviews porque as pessoas receberam o livro com antecedência. Mas eu tô assim, gente, eu quero muito que esse livro seja lançado logo. E ele já tá na pré-venda. Eu ainda não adquiri na pré-venda, porque eu acho que na hora que lançar o preço dele cai um pouquinho. E aí eu adquiro. A 12. Material de colorir favorito do ano. Qual foi? Teve alguma descoberta? No ano passado eu fiquei bem mais fechada ainda no hobby de colorir com relação a lápis de cor. E eu até cheguei a usar alguns outros materiais, mas muito complementares. Eu acho que vocês perceberam aqui. O material assim que me surpreendeu foi a guache, né? Eu comecei a usar bastante aí para complementar e para dar uns efeitos diferentes. E pelas características que eu já falei, eu acabei me identificando muito com ela. Ela é um material rápido, seca rápido, não faz tanta meleira, dificilmente vai transferir para o outro lado, para o verso do papel. Pega em qualquer papel, papel fino, papel grosso, enfim. E se você quiser usar lápis de cor por cima, também dá certo. Então, é só sucesso. Livro de colorir que mais coloriu no ano foi o Femina, o meu livro, pela quantidade de ilustrações. E eu tinha uma proposta de tentar finalizar o Femina ainda no ano passado, mas eu não consegui, só que eu acho que nesse ano eu consigo ter todas as ilustrações dele coloridas. Só que vai estar tudo espalhado, né? Elas não estarão exatamente aqui comigo. Mas é isso, mas eu vou ter terminado. Só assim, né, que eu terminar o livro. Eu mesmo faço o livro e eu mesmo termino. Olha que interessante. 14. Qual colorido mais te desafiou? Como você planejou ele? No ano passado, eu não sinto assim exatamente que eu fui muito desafiada por coloridos, sabe? Eu não procurei me desafiar tanto em coloridos. E eu acho que isso, inclusive, também foi o que me fez não colorir tanto. Eu fiquei muito na minha zona de conforto e aí eu acabei enjoando. Um dos motivos de eu gostar muito do Kirby, gente, é justamente porque com ele as coisas são muito diferentes, sabe? Ele é muito fora da caixinha. E eu entendo as pessoas olharem e se intimidarem pelo caos visual que é. Eu olho para aquilo e eu me sinto instigada. É o oposto, né, de muita gente. E como eu colori ele pouco no ano passado, assim, não teve tantos e não teve uma variedade tão grande, acabou que eu não, eu não sei assim, se teve um colorido que eu exatamente me desafiei a tal ponto, sabe? Teve alguns coloridos, como eu falei aqui, que eu procurei sair aqui um pouco, fazer umas combinações de cores e tal, mas não exatamente me desafiar. Nesse que eu tô fazendo do Anubis, que eu mostrei aqui brevemente para vocês, eu tô sentindo que eu tô me desafiando um pouco mais. Então, talvez aí colocar como meta nesse ano fazer mais coloridos assim, que eu me sinta desafiada, que eu me sinta instigada nesse sentido, né? A 15 é livro de colorir que surpreendeu. Livro colorido que você não estava esperando tanto, mas que entregou. Eu não sei se eu fiz esse colorido no ano passado. Fiz. Ele é bem do início do ano. Esse livro aqui. A Lulu Maio era uma ilustradora que eu achava que eu jamais iria comprar. Não porque eu acho as ilustrações dela feias nem nada, não. É porque, assim, existem ilustradores e ilustradores. Existem coisas que me fazem querer colorir e coisas que não me fazem querer colorir. E, né, cada ilustrador tem o seu estilo, a respeito, mas às vezes só não é pra mim. E a Lulu Maia é uma dessas ilustradoras. Eu comprei o outro dela, o A Million Cute Things, eu acho que é esse o nome dele. E aí eu fiquei. Ele chegou assim, eu fiquei até meio. Nossa, não sei se esse livro é exatamente pra mim. Eu tenho 2 coloridos nele só, que foram feitos assim na marra. Demorei horrores pra fazer. Eu não gostei do papel daquele. E esse daqui ela mudou a gráfica, né? Esse daqui eu já gostei mais. E eu adoro esse colorido. Ele foi feito em janeiro do ano passado. Não tá aqui naquele meu top 10, porque não é assim um top 10, mas ele me surpreendeu muito, porque
Quando esse livro chegou depois, assim, eu senti que eu tinha feito uma compra meio impulsiva, sabe? Eu fiquei, nossa, isso não vai dar certo. Mas aí quando eu colori ele e também eu fui atrás de referências de coloridos nos livros dela no Pinterest, eu meio que fui encontrando nessas referências, né, algo que se encaixava mais no meu estilo de colorir. E eu trouxe para isso aqui. E esse livro ele tem várias ilustrações assim. Esse do sapinho eu também meio que consigo vislumbrar uma coisa que, um estilo de colorir que muito me agradaria, né? E assim são essas ilustrações desse livro. Eu acho que eu me identifiquei mais com esse, inclusive, do que o outro dela, que eu tenho aqui. Porque esse é mais de criaturas mais fantásticas, né? Ele é mais fantasia, ele não é só fofura por fofura, né? Ele tem uma coisinha mais fantástica também, né? Uma pegada de ser mais fantasioso e mais lúdico. E isso aí já me pega mais, eu já gosto mais quando tem essa pegada de fantasia. 16. Quantos vídeos você produziu? Nossa, gente, não faço ideia. Assim, eu sei que durante todo o ano eu tentei manter uma certa frequência. Tiveram alguns meses que eu estava postando pelo menos 2 vídeos por semana. Então, assim, o canal aqui teve uma frequência até que boa. Fora as lives que eu estava fazendo semanalmente, né, durante aí um tempo. Então, foi bastante coisa. É óbvio que eu sei que tem gente que produz bem mais do que eu, mas eu faço outras coisas também. E aqui eu faço tudo sozinha, né? Eu faço desde a gravação, a edição, tudo sou eu. Inclusive a revisão do próprio vídeo sou eu. Então, né, obviamente as coisas são mais lentas, mas eu não faço ideia. E eu não tô também com muita paciência para contar, mas eu diria que pelo menos uns 20 vídeos eu fiz. Qual o seu vídeo favorito do ano? A live da Troll. Vou deixar aqui um print dela passando aqui, né? E eu deixei ela linkada já. Porque é uma live de retomada. E essa foi uma das poucas lives que eu me assisti depois, né? No gravado. E eu gostei bastante. Gosto muito de trazer vídeos de resenha pra cá pro canal. Eu confesso que eu acho bem legal, assim, produzir o vídeo. É um vídeo que dá muito trabalho. Mas eu gosto de fazer. Então eu vou deixar algum vídeo de resenha aí que eu fiz no ano passado, aqui passando também. 18. Desenvolveu algum hábito ou rotina de colorir durante o ano? Não exatamente, né? Mas eu acho que eu descobri coisas no ano passado da minha zona de conforto de colorir, né? Que é eu não curto parcerias, não é sempre que eu vou estar afim de fazer desafios e tal. É interessante eu ter um momento ali todo dia para colorir um pouquinho, do que tentar fazer as coisas de um modo mais esporádico. Eu meio que estou me guiando melhor nesse hobby. Eu acho que eu diria isso. Não exatamente tive um hábito específico, mas estou melhorando esse hábito. Estou aperfeiçoando ele. A 19. Aprendeu alguma técnica nova e se sim, quais? Né? Qual ou quais? Eu comecei a estudar muito guache no ano passado por conta, né, da tinta que eu comprei, que eu gostei muito. E eu acho que foi assim a única coisa que eu fui mais atrás. De resto, no lápis de cor, eu fiquei mais bem intuitiva mesmo. Eu estudei muito teoria da cor e combinações de cores, mas isso aí eu já fico estudando todo tempo que eu estou renovando esse estudo, né? E eu acho que é isso. Inclusive, eu tenho interesse em aprimorar mais na guache. É realmente um material que eu me identifiquei bastante. 20. Colorista e artista que te inspirou durante o ano de 2024. Gente, muitas menções aqui honrosas. No ano passado, a artista, né, e também colorista, a Andrea Horn, lançou um livro, né, que eu ainda não adquiri, mas eu quero adquirir. E eu tenho esperanças de que eu vou conseguir adquirir esse ano. E eu já acompanhava o trabalho da Andrea e eu achei belíssimo o lançamento dela.
e também admiro ela como artista mesmo, né? Como no próprio estilo dela de colorir e tal, e de pintar. Tem a Priscila Ferraz, que está sempre produzindo conteúdo, trazendo coisa. Eu assisto muitos vídeos da Priscila, às vezes, enquanto eu tô colorindo, fico ouvindo. Tem o podcast dela, que ela faz também, que eu acho maravilhoso e incrível. O Vinícius Marques voltou a produzir conteúdo. O Vinícius, assim, ele é um divisor de águas no meu colorido com lápis de cor. E eu comecei a ir atrás de colorido, assim, de como colorir coisas de pele e tal, muito antes de eu entrar nesse universo de colorir. Então eu comecei a acompanhar o canal dele antes de começar a colorir. Um dos primeiros vídeos que eu assisti de coisa de colorir pele e de como colorir com lápis de cor foram do Vinícius. E ele voltou, né, no ano passado a produzir. Eu, infelizmente, não estou conseguindo acompanhar as lives dele, mas eu fiquei tão feliz, assim, com a notícia de que ele estava voltando, porque o trabalho dele é incrível, é maravilhoso. Ele tem uma mão, assim, de fada. É surreal o que ele faz. E esses coloristas, querendo ou não, têm um estilo de pintura que me agrada, né? Que são pinturas com um contraste mais rebuscado, um bom jogo de luz e sombra. Eu passei a acompanhar mais de perto também o trabalho do André Marani. Eu já conhecia e tal, mas assim, eu cheguei a acompanhar algumas semanas que ele fez. Eu nunca fiz curso com ele nem nada, mas eu acho belíssimos os coloridos dele e a forma como ele utiliza o lápis de cor. De artistas mesmo, assim, ilustradores que eu gosto daqui do BR, né? Eu estou acompanhando muito o trabalho do Ricardo Yamaguchi. Já tem alguns anos, mas no ano passado eu passei a consumir mais os vídeos dele. A Renata Selli também é outra que eu gosto muito de acompanhar o trabalho. A Camila Cabral, eu tô sempre também olhando os vídeos da Camila. O canal da Ilustra Marcha eu também adoro. Eu gosto muito de consumir o conteúdo dela. E eu acho que eu fico levitando aí por esses canais. Tem hora que eu tô mais nos canais de fora, tem hora que eu tô mais nos canais daqui. Mas, no geral, eu diria que esses canais estão sempre por aí, né? E no ano passado foram os canais que eu mais consumi. Momentos de colorir memoráveis. Essa pergunta 21. Teve algum momento de colorir memorável? Talvez o primeiro colorido que eu fiz. Vamos pegar aqui o feminino, né? Eu gosto muito desse colorido aqui. Mas eu também gosto muito do colorido que eu fiz aqui. Esse daqui. Que aqui vocês vão ver se tá colorido, né? Eu vou ver, gente, se eu tiro foto e coisa. Essa daqui, pra quem não sabe, é a minha mãe, né? E esse livro, eles são mulheres da minha família. Obviamente, elas são todas minhas parentes. Mas eu não botei aqui, não identifiquei, até para preservar a imagem delas, né? Para preservar a privacidade delas. Eu deixei só o nome, né, delas. E aqui é a minha mãe, né? Logo em seguida vem a minha irmã. E aí eu e minha irmã. Eu tô lá no final do livro, né? Eu tenho uma ilustração minha lá no final do livro, que é do meu rosto mesmo. Que eu nem cheguei a colorir ainda, mas eu quero colorir. Eu quero trazer também. E colorir a minha mãe foi uma experiência maravilhosa, foi incrível. Minha mãe é tudo e mais um pouco, um titã. E dar isso de presente para ela, que foi o que eu fiz, né, de presente de aniversário para ela em abril, me deixou muito feliz. Para mim foi uma conquista. Eu vou ver se eu acho, né, se eu tiro foto, ou se eu tenho foto da pintura que eu fiz. Foi com lápis de cor mesmo. Eu acho que a minha mãe, eu não cheguei nem a usar base nem nada. Porque a da Helena, por exemplo, que é a minha irmã, eu usei base de canetinha. Eu não sei, esse papel aqui ele é muito grosso, não passa, né? É muito difícil passar. Mas toda a base aqui desse colorido foi feita com canetinha. Mas o da minha mãe eu não fiz isso, né? E eu também gosto muito desse colorido aqui, que eu acho que ele representa, assim, uma grande evolução nesse meu estilo de colorir pele e fantasia. Então,
Eu diria que esses são os coloridos memoráveis do ano passado. Todos de ilustrações minhas, né? Bem egocêntrica ela. Mas é a verdade. 22. Reflexões da comunidade de colorir. Como ela te impactou durante o ano. Colaborações, amizades, momentos inspiradores. Eu entrei no grupo do Coven, eu acho que foi no final de 2023, né? E fiquei bem ativa ali no final de 2023 e início de 2024. E eu gosto muito dos queridos lá do Coven. Um beijo para todos vocês, tá? Eu não acompanho tanto assim mais as mensagens, porque eu tô em tanto grupo de WhatsApp agora, de coisa de trabalhos e afins, que aí tem hora que eu me perco assim de acompanhar. Mas eu gosto muito de acompanhar, eu gosto muito de ter essas pessoas lá disponíveis para a gente ficar falando sobre livro de colorir, lápis de cor, material de colorir, ficar todo mundo enlouquecendo junto com os materiais novos, com suas conquistas de colorir, mostrando seus coloridos, né? E ter esse ambiente assim que todo mundo compartilha o mesmo hobby sem competição, sabe? Sem ninguém tá julgando ninguém e a pessoa pode mostrar 300 coleções de lápis de cor e ninguém fala nada e tá tudo certo. Eu acho um ambiente muito saudável, pelo menos ali dentro dessa bolha que eu fico, né? E mesmo nos comentários que eu recebo no Instagram, quando alguém chega pra mim falando que é também do mundo de colorir, eu falando que acompanha o canal, que gosta de tudo, eu nunca recebi nada de ruim da comunidade, né? Nunca recebi nem hate, nem comentário negativo, nem gente me diminuindo, nem nada. Então, esse ambiente salutar fez com que eu me sentisse sempre mais confortável, tão confortável, né, até o ponto de abrir as lives, de, né, fazer as lives, de mostrar o meu rosto no canal. Então, assim, eu diria que é uma comunidade muito saudável. Das comunidades que eu já vi na internet, inclusive, beira, assim, a utopia disso aqui, né? E sobre colaborações, é, é aquela coisa, né? Eu acho interessante, por exemplo, quando tem essas tags, quando tem essas coisas dos desafios de serem temáticos, né? E aí o desafio não fecha tanto. É um tema ali, mas é um tema realmente bem amplo, sabe? Então dá pra gente ser bem livre ali, né? Não fecha tanto assim com relação à paleta de cores, esse negócio. Eu não gosto quando limita demais, né? E cada um escolhe sua ilustração. Então quem tem livro, colore no livro. Quem tem PDF, colore no PDF, tá tudo certo. Então, eu diria que é uma comunidade, além de aberta e receptiva para as pessoas que estão entrando, é uma comunidade que é engajada, é uma comunidade que é unida e é uma comunidade que é muito pacífica, né? Todo mundo se respeita e todo mundo se admira ao mesmo tempo. Eu acho isso muito legal. Eu sou muito grata por ter conseguido me aproximar dessas pessoas. A pergunta 23 é com relação a planos para 2025, né? Se tem técnicas que eu quero explorar, projetos, livro de colorir aguardado. Um livro de colorir aguardado eu já falei, né? O Deck Fairy Tales, do Kerb Rosens, vai sair agora em março, acho que no final de março. Técnicas que quero explorar, né? Guache, definitivamente. Eu ainda estou muito tímida com o giz pastel oleoso também. Eu acho que tem ali muito potencial a ser explorado. E de projetos pessoais, eu quero voltar a desenhar mais mesmo, sabe? No ano passado, eu até cheguei a desenvolver muitas ideias de coisas, mas eu não toquei elas pra frente. E nesse ano eu quero tocar mais essas ideias pra frente e melhorar mais nesse aspecto de desenhar, voltar a estudar com mais assiduidade o desenho e talvez até voltar uns passos atrás para poder dar mais passos para frente. A última pergunta, a 24, é novos livros e materiais para 2025. Quais são? Bom,
De lançamento assim que eu sei que eu quero é esse do Kirby. Eu vi já que o Mythographic já vai ter 500 lançamentos aí até o meio do ano. Eu não sou uma pessoa que compra assim de antecedência, porque eu gosto de pelo menos saber quais são as imagens que vêm, sabe? E o do Kirby, obviamente, a gente já tem, né? Porque as editoras enviaram para algumas produtoras de conteúdo, né? Desse universo de coloria e elas mostraram, então a gente já tem um spoiler ali. Mas no geral a gente sabe que não é assim, né? Geralmente tem que esperar mesmo o lançamento e aí quem comprar ali primeiro vai mostrar. Então eu sempre espero sair para ver se realmente é aquilo que eu quero mesmo. E de materiais, gente, assim, tem tanta coisa, teve tanto lançamento, tem tanto lápis de cor aí que eu ainda não adquiri, que eu queria ter. Mas para esse ano, eu diria que eu não quero terminar o ano sem estar com uma caixa de policromos de 120 cores. É realmente assim uma meta que eu tenho. No ano passado eu não consegui ainda adquirir eles, mas eu acho que desse ano não passa. E o policromos, como eu já falei para vocês, eu não uso exatamente para colorir livros, eu uso mesmo em trabalhos profissionais. E eu queria me dar esse mimo, né? Mais de lápis, assim, mais para eu brincar mesmo, assim, nos livros de colorir que eu uso. Eu gosto muito de comprar os chineses, né? E até mesmo alguns lápis, algumas marcas nacionais que eu curto muito. Esses lançamentos, assim, mais recentes que eu vi ali do segundo semestre pra cá, né? Tem um lápis que eu tô muito afim de testar já tem um tempo, mas eu já cheguei até a ter a oportunidade de comprar uma caixinha de 12 cores, mas eu fiquei assim, será? É o Léo e Léo Carbon, a linha Carbon da Léo e Léo, que eu tenho interesse em testar, e aí se eu gostar, né, pegar a caixa maior. Eu estou muito de olho num lançamento extremamente recente, mas que tem chamado muita atenção, que são os lápis de cor da Ohuhu. Eu nem fiquei tão hypada assim com os marcadores dele, mas quando eu vi a lata de lápis, a paleta de cores que eles selecionaram, eu fiquei, gente, é magnífico, assim, foi muito bem pensado. E aí eu fiquei interessada e ainda nem tem para vender no AliExpress e tudo, né? Eu tô meio que de olho nisso aí. E eu quero comprar alguma lata dos Calur. São lápis que eu ainda não tenho. Não sei se exatamente eu vejo a necessidade de ter essas latas gigantescas deles. Eu acho que, por exemplo, uma de 120 cores já me atenderia muito bem, mas dependendo aí da diferença de preço entre a de 120 e a de 240, se for mais, compensar mais uma maior, né? Eu poderia até pensar em comprar a maior. Eu acho que esses são aí os lápis que eu estou mais de olho nesse ano, né? Sistema nacional, um lançamento e um que já está no mercado há um tempo, mas ainda não tem. Acho que tá bom, né? E pelo vídeo de hoje é isso, gente. Falei pelos cotovelos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui para desencargo de consciência o meu Instagram, mas eu tô extremamente inativa lá. Esse último ano eu fui bem low profile do meio do ano pra frente. Mas eu estou retornando com tudo aqui no YouTube. Então aguardem mais conteúdos e mais vídeos. Eu já tenho uma ideia aí de outros vídeos que eu quero trazer. Esse daqui foi só pra gente aquecer mais. Vocês podem responder a tag, inclusive a moça que criou, ela deixa isso bem claro. Você pode responder aí nos comentários pra gente olhar e se comunicar. E sinto-se também super convidada a participar da tag dela, né? Só não deixem de dar a autoria da tag pra ela. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ver esse pequeno review de como foi meu ano de colorir, né, em 2024. E a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.